Olá a todos, meu nome é Yulia Horova. Agora, estamos olhando mais de perto para a Ucrânia e os acontecimentos que se desenrolam ao redor do país e como eles afetam o mundo inteiro. Então, hoje no episódio, as perdas russas na Ucrânia continuam aumentando. Ao mesmo tempo, Putin não consegue alcançar nenhum de seus objetivos estratégicos durante quase 4 anos de guerra em larga escala na Ucrânia. A Ucrânia está iniciando um foco em energia a partir de Estânia, enquanto tenta lidar com os ataques russos à infraestrutura crítica. Putin é o maior ladrão da história do mundo. Um senador republicano fez um discurso poderoso no Congresso. Na noite passada, os territórios temporariamente ocupados da Ucrânia foram atacados por drones. Páginas locais estão relatando isso e divulgando vídeos perturbadores. Houve um ataque às subestações que deixou Bordansky temporariamente ocupada na região de Zaporístia, especialmente sem eletricidade. Também houve consequências em Rostov, na Rússia, e em Voronezh. Então, a guerra está chegando à Rússia, de onde ela começou. 1.370 ocupantes russos foram mortos e feridos na linha de frente nas últimas 24 horas. Esse número é mais alto do que o normal. Isso significa que o exército russo está intensificando os ataques. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu mais de 1.224.000 soldados na Ucrânia, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, 6 tanques russos, 4 veículos blindados, quase 50 sistemas de artilharia, mais de 500 drones táticos operacionais e mais de 180 veículos e equipamentos especiais foram destruídos. As perdas russas na Ucrânia continuam aumentando a cada dia. Ao mesmo tempo, Putin não consegue alcançar nenhum de seus objetivos estratégicos durante quase 4 anos de guerra na Ucrânia. Mais detalhes na nossa próxima matéria para você. Devido à defesa firme das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas russas estão sofrendo perdas massivas no campo de batalha. As perdas da Rússia na guerra agressiva contra a Ucrânia chegam a cerca de 25 mil mortos por mês. Isso foi declarado pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, durante seu discurso no Fórum Global Europa 2026, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Não vamos esquecer que, neste momento, os russos estão perdendo uma quantidade enorme de soldados graças à defesa ucraniana, à resistência firme da Ucrânia. Em meses, isso significa de 20 a 25 mil russos mortos. Não tô brincando. Feridos, mortos. De 20 a 25 mil por mês. Quando você compara isso com a guerra do Afeganistão nos anos 1980, eles perderam 20 mil em 10 anos. Agora, eles perdem essas quantidades e até mais em apenas um mês. Segundo Rutte, só em 2025 a Federação Russa pode ter perdido 300 mil mortos na Ucrânia. Se esses números forem extrapolados para quase 4 anos de guerra, as perdas totais na linha de frente chegariam a cerca de 1.200.000 russos. Os invasores continuam com ataques constantes na linha de frente na Ucrânia. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o período atual é o mais difícil. Levando em conta tanto o clima quanto as tentativas da Rússia de fingir que a necessidade de acabar com essa guerra não diz respeito a eles. Os ataques continuam. A defesa das nossas posições continua. As perdas russas não podem diminuir. Nossa defesa na linha de frente é a nossa força na diplomacia. A Ucrânia precisa ser forte. O ritmo de reposição das perdas no exército russo não está acompanhando as necessidades das operações. Durante 2025, o inimigo planejou criar 17 divisões, mas formou apenas 4. Essa é a confirmação mais clara de que as forças dos invasores estão bastante limitadas. Especialistas observam que, em dezembro do ano passado, as forças de defesa da Ucrânia eliminaram tantos ocupantes quanto a Rússia conseguiu recrutar em um mês. Os combates na região de Pokrovsk continuam com intensidade especial, e o inimigo está tentando desesperadamente avançar para finalmente capturar esse assentamento. A situação está muito tensa. No entanto, o preço dessa questão para o inimigo está se tornando praticamente insuportável. Se falarmos diretamente sobre a linha de frente, sobre o agrupamento de tropas que opera contra a Ucrânia, então hoje o ritmo de reposição das perdas não está acompanhando as necessidades das operações. A Rússia está se preparando para um reforço em grande escala de suas unidades militares em 2026 e planeja recrutar ativamente por meio de contratos.
Não apenas cidadãos da Federação Russa, mas também residentes dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Isso diz respeito às regiões de Donetsk e Luhansk, a Crimeia ocupada e a cidade de Sebastopol, assim como partes das regiões de Zaporizhia e Kherson. Segundo a inteligência ucraniana, só nos primeiros 10 dias de 2026, os invasores já recrutaram cerca de 130 pessoas dos territórios ocupados da Ucrânia para o seu exército. De acordo com especialistas, os russos nem sequer estão conseguindo levar o número necessário de pessoas para a linha de frente. Por isso, eles estão aplicando os chamados não tradicionais para compor suas tropas. Recentemente, vídeos com mercenários negros, ou como os russos os chamam, carvão descartável, que são usados em combates, se tornaram populares. O inimigo ainda tem capacidade para conduzir operações de combate. Sim, o inimigo pode pressionar e criar superioridade numérica. Mas dizer que hoje eles têm a oportunidade de determinar de forma independente a direção do principal ataque, concentrar-se rapidamente lá e avançar, eu não diria isso. A guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia já dura mais de 1.418 dias, mais tempo do que a guerra da Alemanha nazista contra a União Soviética. A propaganda do Kremlin ainda se baseia em mitos sobre aquela guerra, tentando justificar a atual agressão contra a Ucrânia. No entanto, apesar de muitos anos de preparação e de uma significativa superioridade de recursos, o exército russo ainda está longe de alcançar os objetivos estabelecidos por Putin. Reportagem de Victoria Tistukina, UATV News. Ataques russos destruíram uma importante instalação de energia em Kharkiv, deixando cerca de 400 mil pessoas sem aquecimento e eletricidade. O presidente Volodymyr Zelensky disse isso durante uma chamada de vídeo com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Com as condições de inverno, a falta de energia afetou grandes partes da cidade. O prefeito de Kharkiv, Ihor Terkov, disse que as autoridades locais se prepararam para diferentes cenários e agora estão agindo de forma clara e responsável para estabilizar a situação e restabelecer os serviços o mais rápido possível. O inimigo destruiu um grande objeto de infraestrutura energética crítica. O quartel-general para a superação das consequências de emergência está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os serviços de emergência e especialistas estão no local. Estamos fazendo tudo possível para minimizar as consequências dos ataques inimigos e manter o controle da situação. Igor Terikov, prefeito de Kharkiv, no Telegram. A situação do fornecimento de energia e a resposta às consequências dos ataques russos estarão sob controle pessoal do presidente Volodymyr Zelensky. Ele anunciou isso em seu pronunciamento noturno e tomou uma decisão importante para garantir uma coordenação mais rígida e respostas mais rápidas em todos os níveis do governo ucraniano. Uma chamada especial de coordenação com todos os responsáveis pela recuperação e gestão em uma situação de emergência como essa. Energia, fornecimento de serviços em cidades e vilarejos, do governo e dos militares até as regiões, autoridades regionais e líderes comunitários. As tarefas foram definidas. Primeiramente, aumentar as importações de eletricidade e todas as opções possíveis de fornecimento e apoio de emergência. Quanto aos pontos de assistência nas cidades, há tarefas específicas para o Ministério do Interior, inclusive no sentido de manter as pessoas realmente informadas. Todos devem ter acesso à linha direta 112 para receber assistência e obter informações sobre aquecimento e fornecimento de eletricidade. Presidente! Volodymyr Zelensky instou os Estados Unidos e seus parceiros a aumentarem drasticamente a pressão sobre a Rússia. Ele afirmou que Moscou está tentando deliberadamente destruir o sistema energético da Ucrânia e prejudicar a população civil por meio de apagões prolongados. Vainsky destacou que quando os ucranianos ficam sem eletricidade por 20 a 30 horas devido aos ataques russos, a resposta deve ser mais forte. Pressão sobre a Rússia, não concessões. A Ucrânia está iniciando um formato Rammstein focado em energia em resposta aos ataques da Rússia à sua infraestrutura energética. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, disse que a medida está sendo preparada em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Energia, seguindo instruções da primeira-ministra Yulia Sviridenko. Ele acrescentou que a Ucrânia está em contato constante com a Comunidade Europeia de Energia para fortalecer o Fundo de Apoio Energético para a Ucrânia e adquirir equipamentos críticos por meio do fundo.
Devido à situação difícil no setor de energia causada pelos bombardeios russos, estamos atraindo um apoio maior dos parceiros. De acordo com as instruções do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o Ministério das Relações Exteriores está trabalhando com todos os nossos parceiros para atrair contribuições adicionais para fortalecer o setor de energia. Nessa semana, já temos um grande pacote de 200 milhões de dólares da Noruega para a compra de gás e equipamentos. Em breve, esperamos novos pacotes bilaterais de apoio energético de outros parceiros. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no Facebook. A Polônia esteve muito perto de um apagão nacional em dezembro devido a um ataque russo, disse o ministro da Digitalização, Krzysztof Gawrowski. Ele observou que nas últimas semanas, as autoridades registraram uma série de tentativas de sabotagem com o objetivo de desestabilizar o sistema energético do país. Segundo fontes do governo polonês, essas ações faziam parte de um esforço coordenado para prejudicar a infraestrutura crítica. O alerta destacou que os ataques russos à energia não se limitam à Ucrânia, mas também representam uma ameaça crescente aos países da OTAN. A hipocrisia de Putin não conhece limites. Durante um discurso no Kremlin para delegações estrangeiras, o ditador do Kremlin anunciou violações por parte dos países da OTAN à Carta da ONU. No entanto, vamos analisar quantas vezes a Rússia violou o direito internacional e a soberania de outros países. Invasão da Geórgia e anexação de Tal-Sasset e Abcásia em 2008, anexação ilegal da Crimeia e do Donbass em 2014 e uma invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. E depois de tudo isso, Putin ainda tem a ousadia de declarar respeito ao direito internacional. A segurança deve ser verdadeiramente abrangente e, portanto, igual e indivisível. E não pode ser garantida para uns à custa da segurança de outros. Esse princípio está consagrado em documentos jurídicos internacionais fundamentais. Negligenciar esse princípio básico e vital nunca levou a nada de bom e nunca levará. Putin é o maior vilão da história, disse o influente senador republicano e presidente do Comitê de Forças Armadas do Senado dos Estados Unidos, Roger Vickers, durante um discurso em apoio à Ucrânia. O senador destacou que Putin demonstrou repetidamente que não está interessado em negociações de paz, como fica evidente por suas ações, incluindo ataques aéreos em larga escala contra a Ucrânia. O senador lembrou que o Kremlin sequestrou mais de 20 mil crianças ucranianas e as submeteu à chamada lavagem cerebral. Podemos acrescentar que todos os ditadores buscam refúgio em Moscou, incluindo o ex-líder sírio Bashar al-Assad, cujo regime foi derrubado. O ditador venezuelano Nicolás Maduro também poderia fugir para a Rússia. O líder supremo do Irã também está considerando a opção de se esconder na Rússia, em meio a protestos em massa em seu país. Vladimir Putin não demonstra arrependimento. Ele sempre foi e sempre será o agente da KGB. Ele é um ditador com décadas de sangue nas mãos. Ele é o maior ladrão da história do mundo. Um criminoso de guerra que deveria estar atrás das grades neste momento, senhor presidente. E claro, Putin é um mentiroso. Mas Putin até ecoa figuras como o Adolf Hitler. Putin fala rotineiramente sobre, abre aspas, libertar os ucranianos de língua russa que vivem no Donbass e em outras áreas da Ucrânia. Esse é exatamente o mesmo pretexto extremamente vil, cruel e absolutamente absurdo que Adolf Hitler usou quando decidiu invadir violentamente as regiões de língua alemã de diversos países vizinhos situados na Europa, incluindo de maneira notória o território da Polônia. É isso que Vladimir Putin é. E, para confirmar o discurso do senador Roger Wicker, a Rússia está ajudando o Irã a reprimir protestos sem intervenção direta. Moscou fornece fuzis de assalto, rifles de precisão, veículos blindados e helicópteros, além de disponibilizar tecnologias para controle da internet e repressão a protestos. Segundo a política externa, o Kremlin opta por uma assistência discreta, em vez de intervenção militar direta, protegendo seus próprios interesses. Após ondas anteriores de protestos, uma delegação iraniana visitou subsidiárias do conglomerado de defesa russo,
onde discutiram dispositivos de choque, granadas de luz e cargas explosivas projetadas para neutralizar manifestantes, minimizando as consequências políticas. É isso por hoje. Eu sou Yulia Forova e muito obrigada por nos assistir hoje e durante toda a semana. Por favor, não esqueça de deixar suas reações e comentários. E, claro, compartilhe suas opiniões, porque elas são muito valorizadas e importantes para nós. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Por favor, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro do que vem nas próximas semanas. Até o próximo. Tchau.